Fala pessoal, tudo bem? E aí, como é que tá os estudos com o Gradle? Espero que esteja tudo bem. Galera, 3 dias atrás saiu a nova versão do Gradle, Gradle 8.0, tá? E com ela trouxe novidades. Eu vou tentar mostrar nos próximos vídeos essas novidades. E uma delas e uma das recomendações dessa nova versão é utilizar o Kotlin DSL, né? Ou Kotlin Script para algumas pessoas, tá? E aí, como nossos últimos vídeos ainda não tinha migrado toda a estrutura para Kotlin DSL e tava mostrando algumas coisas aí de Groove, eu acho que chegou a hora da gente fazer essa migração para Kotlin DSL e já começar a utilizar os scripts da linguagem Kotlin, né, para ficar mais amigável com o nosso dia a dia de desenvolvimento, tá? Então, o objetivo desse vídeo hoje é a gente fazer um overview, né, do que a gente já tem aqui e fazer algumas migrações do Groove para o Kotlin DSL. Show? Então, vamos nessa. Beleza, vamos lá. Aqui eu tô com um projeto, tá? Que a gente já vem trabalhando, brincando, fazendo algumas peripécias aí dentro do projeto. E veja que os nossos scripts ainda estão com ponto .gradle, né? Na extensão, tá? Esses scripts só ponto .gradle, eles são scripts Groove, certo? Ainda não está na estrutura de Kotlin DSL. Não é tão complicado de fazer essa migração, tá? É até bem simples. Mas aí tem uns pontinhos bem peculiares que vocês vão ver que é diferente entre Groove e Kotlin. Mas uma das vantagens é, primeira, o Kotlin, né? Com uma linguagem tipada, né? A gente consegue ter mais assertividade e também consegue ver o que a gente está fazendo. Groove é uma linguagem dinâmica, então às vezes a gente escreve alguma coisa e não significa que ela vai resolver naquele momento, ela pode resolver depois, tá? A ideia também traz uma melhor estrutura de autocomplete, já que com toda a estrutura da IntelliJ, né, e toda a estrutura do Kotlin fica mais fácil trabalhar em cima desses scripts, certo? E agora com a advento do Gradle 8, tem uma das melhorias que veio nela, que foi um aumento de performance, acho que chega até 20%, se eu não estou enganado, de performance quando você usa Kotlin DSL e Gradle 8, tá? Claro que como é recente, né, 3 dias atrás, essa novidade ela não vai aparecer tão rápido nas estruturas Android. É possível que algumas empresas façam migração para isso, mas não é recomendado porque como é novo, né, recém-lançado, as tooling também precisam estar adaptadas para a estrutura. Então vai demorar um pouquinho para todo mundo estar adaptado e usar a nova versão. Mas para umas brincadeiras como essa que a gente está fazendo, dá para trazer o Gradle 8, tá? Eu não vou trazer agora. O objetivo aqui é migrar os scripts para Kotlin DSL, mostrar a versão com Kotlin. E nos próximos vídeos, talvez a gente já faça o upgrade para o Gradle 8 e já traga novidades aqui também. Beleza? Então vamos lá. Para migrar um script Groove para Kotlin DSL, basta vir no script que você tenha aqui no seu projeto, tá? E renomear para uma nova extensão chamada .kts. Beleza? Então, a partir desse momento, até o símbolo aqui, o sinal do script mudou, né? Ó, veja que quando é .gradle é só um elefante, quando é .gradle.kts é um elefante mais o símbolozinho do Kotlin aqui do lado, tá? Então, fica até um pouco, a ideia ajuda, né? A identificar, mas é só ver se o arquivo termina com .kts na extensão e aí ele já vira um Kotlin script, certo? Então, quando você faz essa alteração aqui, ele automaticamente já virou o Kotlin Script. E aí você já consegue identificar, dando apenas um sync, ó. Você vai ver que ele vai ter momentos de falha, tá? Só esperar, aguardar um pouquinho aqui, eu vou mostrar ele está iniciando o processo, tudo mais. Deixa ele iniciar o daemon do Gradle. Ok. E aqui ele já deu a primeira falha, tá? Graças ao só mudar o tipo do arquivo. Qual foi a falha que aconteceu aqui, pessoal? Com o Groove, tanto o aspas simples quanto o aspas duplas é tratado como string, certo? O aspas simples é para string normal, que não oferece nenhum recurso dinâmico. Já quando você usa aspa dupla, você pode utilizar, por exemplo, string template, uma dinamicidade aqui dentro e tudo mais. Mas com Kotlin,
apenas aspas duplas é possível utilizar para strings, tá? Então ele quebrou por causa disso aqui, ó. Aspas simples tem que virar aspas duplas, então você tem que substituir, certo? E o outro cenário é que com Kotlin não existe, a não ser que seja uma infix function, claro, mas include não é uma infix function. Então você não pode utilizar uma função, o nome da função, espaço, o parâmetro que ela recebe. Você tem que usar na estrutura da linguagem, que é com chaves, tá? Então, duas coisas aí que você precisa observar inicialmente e que diferencia Kotlin Script de Groove Script, né? No Kotlin só aceita aspas duplas e funções, né? A não ser que seja em fix, claro. E funções ela tem que ser chamada usando parênteses, tá? Então vamos sincronizar aqui novamente. E aí você vai ver que o nosso projeto já passou, né? De validar os settings. Agora está baixando a versão do Gradle aqui, 7.5. Eu não sei porque ele perdeu a referência que a gente já tinha anterior, mas ele está baixando a versão aí. Já baixou na verdade. E aí vai subir todo o processo novamente, tá? Mas é isso aí. Então aqui a gente já tem a primeira migração para Kotlin Script. Veja que não mudou muita coisa. Esse insights aqui às vezes ele quebra, tá? É da ideia mesmo e às vezes ele se perde na estrutura de Kotlin Script. Mas na maioria dos casos ele consegue até fazer highlight e dar autocomplete e tudo mais. Então acho que pronto aí. Resolveu. Então era só questão de atualização mesmo. Porque quando você muda o tipo do arquivo, ele precisa reiniciar toda a estrutura, né? Para validar. Tá. Então veja que algumas estruturas que é em Groove também continuam iguais no Kotlin Script, certo? Então eu não mudei nada aqui na estrutura de gerenciamento de plugins. Ele continua utilizando a estrutura de lambdas para poder fazer as configurações, tá? Só que dessa vez vocês podem olhar aqui na IDE. Agora ele mostra o tipo, né? Que nem quando a gente está desenvolvendo com o Kotlin. Então a gente sabe qual o tipo que está nesse escopo aqui dessa lambda e nesse escopo aqui dessa lambda. Então tem um this do management spec e tem um this do repository handle, né? E aqui as funções elas continuam, tá? Mesma coisa aqui embaixo, não mudou muita coisa. A atribuição é a mesma do Groove e só mudou a questão das funções mesmo e da aspas dupla, ok? Então vamos agora migrar o build.gradle, mesmo esquema, renomeia para .kts, certo? Aí vocês já sabem que aspas duplas não funcionam, então tem que ser aspas simples. Então eu gosto de fazer, nesse caso aqui dá para fazer um esquemazinho bem legal, Ctrl, segura aí para baixo e aí já faz aquela múltipla edição, né? São diferentes os nomes aqui, tá? Eu vou fazer manual. Então, assim. Eu ainda não sei o comando de selecionar do início até o fim de uma string. Os atalhos da IDE ainda estou estudando. Então, esses caras aqui dá pra fazer. Então, seleciono os três. E aí mudo de uma vez só. Certo? Só que a ID também é uma função, tá? A ID não é um parâmetro, é uma função. Então eu não posso chamar ela com espaço. Aí eu tenho que remover aqui, tenho que colocar, abrir aqui e fechar na sequência. Ok? Pronto. Os version eles continuam funcionando e os apply também, tá? Porque esses caras eles acabaram na estrutura de infix function. E aí só dá um sync novamente. Ele vai fazer a atualização de novo dos scripts. Ó, como não deu erro, já conseguiu validar essa estrutura também novamente, tá? Deixa eu só terminar a indexação aqui, que aí eu mostro para vocês o version e o apply. Eles vão ficar com highlight. Se a ideia é sumir com essa mensagem aqui de cima, vai ter highlight pro version e vai ter highlight pro apply, tá? Só segura aí a indexação, que ela demora um pouquinho. Pronto, ó. Certo? E aí agora você consegue dar um Ctrl click, tá? E aí antes com o Groove era difícil você ter Ctrl click para todos os cenários. Com o Kotlin
Quando ele reconhece, você consegue fazer Ctrl clique para navegar, ou Ctrl B, né? E aí, ó, o version é um infix function, então por isso que eles continuaram sendo usados aqui como um espaço, tá? O apply é a mesma coisa, é um infix function, então por isso você consegue utilizar ele com espaço, certo? O id não é infix function, então você tem que chamar no estilo de função novamente, beleza? Boa. Então, próximo, nosso build gradle do app. Esse aqui é bem legal porque ele tem muita coisa pra gente poder migrar. E aí vocês vão ver uma diferençazinha. Então, muda para .kts, certo? Eu vou comentar o plugin por enquanto, para não migrar muita coisa. E a gente volta já já. Tirar esse file que agora não precisa, que era coisa do Groove. Então, mesmo esquema. A id é função. Ok? Chama no estilo de função, e o que tiver aspas simples muda para aspas duplas, tá? Vou comentar o plugin aqui também, por enquanto. Vou aproveitar e comentar toda a estrutura, já que ela não existe. E aí a gente volta já, tá? Então, namespace é uma propriedade, tem que usar igual. Aspas simples vira aspas duplas. O compile SDK também é uma propriedade. Application ID é uma propriedade, então usa igual. Minha SDK, target, version e name são propriedades, ok? Teste é propriedade também, tá? Aqui começa a vir as primeiras mudanças, tá? No Groove, como eu falei, é dinâmico, né? Tem coisa que você escreve aqui e ele só vai procurar depois, tá? No Kotlin, ele não consegue resolver esse releaser aqui, certo? Ele existe no build type, só que o Kotlin não consegue resolver. E aí você tem que usar uma função para buscar esse build type aqui, tá? Ou você criar também, na verdade. Então aqui, ó, em vez de ser o nome, você tem que usar uma função, certo? Depois eu entro em detalhes sobre como funcionam esses caras aqui. Só que você tem que, em vez de usar um nome no estilo Groove que é dinâmico, você tem que usar as funções no Kotlin para poder dizer o que é que está acontecendo aqui, tá? Por padrão, variáveis no Kotlin segue o mesmo estilo de variáveis do Java, né? Aquela padronização. Então, todo getSet para um campo booleano, ele é recomendado que seja, quando você vai obter o valor de um booleano, ele comece com is, né? E quando você for atribuir, você usa o set, tá? Diferente do getSet, só muda isSet. Então, o minify enable não é mais essa propriedade, ele se chama is minify enable e recebe false, tá? Isso aqui é do Kotlin. Isso aqui vem da estrutura do Gradle, certo? Da estrutura do plugin, do AGP, desculpe. E aí, quando você utiliza, tem uma estrutura getSet para você atribuir ou setar um valor, você utiliza o nome da propriedade. Então, o nome da propriedade, como ela está lá interna, é isMinifyEnable e não minifyEnable, tá? Para poder chamar o getSet da versão booleana. O ProGuardFile, desculpe, é uma função, então a gente precisa chamar ele no estilo de função, ok? Aqui aspas simples vira aspas duplas, aqui também, tá? ProGuardFiles é uma função que recebe varargs, ou seja, parâmetros ilimitados, você pode passar uma certa quantidade, tá? Então por isso que aqui dá para manter os dois como estava antes, e aí só separa por vírgula e coloca aspas duplas. Aqui é a compatibilidade com o source code Java, então são propriedades, você coloca igual, você pode manter do jeito que está aí hoje, esses tipos aqui, eles continuam. Aqui aspas simples vira aspas duplas, ok? Já aqui no Dependencies, todas essas funções aqui de implementation, elas, já falei o nome, né? São funções. Então precisam mudar para a estrutura de funções, e o que está aspas simples vira aspas dupla. Mesmo esquema aqui embaixo. Tá? Aqui são funções
que aplicam as dependências para o projeto. Ok? Então vamos lá dar um sync. E aí ele vai validar todos os scripts novamente. Então, uma vez que você altera os scripts, ele vai invalidar o escopo, né? E aí precisa fazer toda a invalidação. Ó, veja que até o nosso código ele ficou mais interessante, né? Com essa estrutura de highlights aqui, ó, que antes não tinha para o Groove, tá? Então agora você consegue dar um control click com mais facilidade e saber qual é o tipo que você está utilizando. Então, por exemplo, Android é uma Base App Module Extension. Lembra das aulas anteriores que a gente falou de extension? E ela se chama Android, tá vendo? Então isso aqui é gerado pelo Gradle, né? Para poder ter um acesso no estilo Kotlin DSL, tá? Mas lembra que se chamava Android antes? Então era só colocar Android e o escopo e você configurava essa extensão aqui, ó. Tá vendo que agora com o Kotlin DSL é até mais fácil de identificar o que a gente está fazendo? Por isso que é recomendado já começar a migração para o Kotlin DSL. Então você consegue saber o que está sendo setado no namespace e onde, tá? Esse aqui apareceu duas porque existem muitas heranças de extension dentro da estrutura do plugin do Android, tá? Então, mas você pode entrar e você vai ver essas propriedades nessas classes aqui, tá? Compile, default, você já vê também aqui ó, default config, a gente não conseguia navegar e agora você já sabe, ó, que é uma função dentro dessa extension comum, tá? E aí ela passa um escopo, né? Estilo extension function, para quem já saca do Kotlin. E com essa estrutura de extension function aqui eu consigo fazer essa estrutura de configuração. Bacana. Aqui ó, o set minify marcado como incubate, né? Na verdade é marcado como unstable with incubate. Então pode ser que mude, mas até hoje é essa estrutura aqui. Pode ser que venha nas próximas versões diferentes. Beleza. Kotlin options tá aqui e as dependências tá aqui embaixo. Bacana? Então não tem muitos segredos aqui, tá? Agora vamos migrar o nosso plugin aqui rapidinho para Kotlin. Então Kotlin tem uma estrutura de abstract class, né? Ela se mantém para o cenário de plugin, só que agora você tem a questão da val text 2.string, né? Agora você tem que dizer se ela é uma var ou uma val para a propriedade que você está fazendo. Então, propriedades em cenários abstratos, ela deve ser inicializada. Vou começar com tenho que trocar para val, já que eu vou precisar alterar ela, certo? E aí comecei ela com valor vazio por enquanto. O myPlugin ele muda de implementos para 2 pontos, não tem muito que mudar. O void vira fun, né? Com a anotação de override não existe no Kotlin, é um parâmetro da função, certo? A ordem aqui se altera, né? Target vem para cá, 2 pontos project, tá? O def vira val, já que eu não quero alterar, não preciso alterar no cenário também, certo? E lembra que eu colocava a extensão aqui, né? No final da função create. Como o Kotlin é uma linguagem tipada, eu passo agora lá como parâmetro da função, tá? No tipo mas a estrutura, veja que se manteve, não mudou nada. A criação de task também se manteve, certo? Println é uma função do Kotlin, ele não funciona sem chamar chaves, tá? E aí o plugin já a gente já redefiniu o nosso plugin, só que agora utilizando a estrutura de Kotlin. Então veja que não mudou muita coisa aqui. Agora o apply ele já vem de uma estrutura bem diferente. O apply no Kotlin ele é uma função tipada, e aí você faz isso aqui, ó. Agora como funciona para aplicar um plugin. Você tinha que dizer o nome do plugin, agora você pode dizer o apply, tá? E aí ó, é uma extension function de project que aplica um plugin. Então, basicamente isso, não mudou muita coisa aqui, tá? E a myExtension
ele não reconhece pelo nome, na maioria dos casos, coisas definidas no Kotlin. Aqui você precisa de uma estrutura um pouco diferente, tá? Algumas vezes você consegue utilizar o mesmo nome, mas eu não recomendo você utilizar nomes assim para configurar extension quando você utiliza Kotlin. Eu recomendo que você já faça diferente. Você pega o tipo e usa uma função chamada configure. Ok? Aí nessa configure você passa o tipo. Opa, configure aqui, tá? Que é bem mais explícito de você dizer que está fazendo a configuração de algum tipo específico. Nesse caso, após o plugin ser aplicado, eu estou dizendo para configurar minha extensão. E quando configurar minha extensão, aplique esse valor ao texto. Ok? Então, a gente já... Vou dar o sync novamente. A gente já conseguiu escrever todo o nosso projeto na estrutura de Kotlin. E aí, para garantir que está funcionando, eu chamei de myPluginAtask, né? No vídeo anterior. Então, vou executar ela aqui, ó. App myPlugin. Ó, após executar a task, que é essa aqui, ela pegou o texto que foi configurado aqui embaixo, na minha extensão. Bacana? Então, deixa eu ver se sobrou mais alguma coisa aqui. Não, é isso mesmo. Os settings, o build principal e o build.gradle do app, tá? Para esse projeto são os três que a gente tem. E aí veja que não mudou muita coisa, mas o legal mesmo é que tipo agora a gente tem suporte a highlight, a gente tem suporte a autocomplete bem melhor do que da estrutura que estava antes. Então a gente consegue utilizar Kotlin aqui à vontade, tá? Consegue utilizar toda a API que Kotlin fornece na stdlib e configurar os nossos scripts, beleza? Então com isso a gente já identifica como o Kotlin Script funciona, não muito diferente do Kotlin, certo? E aí isso também vai abrir umas oportunidades para a gente poder na próxima aula, que é definindo plugins dentro do BuildSuss e entendendo um pouco do BuildSuss no projeto, né? Algum de vocês devem ter aí nas empresas de vocês ou na companhia de vocês, onde vocês trabalham. Geralmente alguém tem um BuildSuss em um projeto Android. Foi uma praga que não é tão ruim, mas ele foi mal utilizado e mal divulgado. Então ele atrapalha mais do que ajuda, dependendo de como você esteja utilizando, tá? Então mostrei um pouco aí do Kotlin Script, como é que ele funciona, um pouco em comparação com o Groove Script que a gente está utilizando, né? Então a partir desse vídeo, para os próximos a gente vai usar só Kotlin Script, tá? Já pensando no cenário de a gente utilizar Gradle 8.0, traz umas melhorias aí. E claro, mexer com a linguagem tipada ajuda bastante na identificação de erros antes mesmo deles acontecerem, tá? Então fica ligado aí que no próximo vídeo a gente vê aí outros cenários utilizando o Kotlin Script. Muito provável que seja BuildSuss, tá? Valeu, abraço.